Shalom, shalom, Shavuot, início de uma nova semana, e portanto que o Eterno conceda a você, a sua família, as mais ricas bênçãos, aos seus negócios, à sua vida secular, que Ele conceda bênçãos, proteção, e faz com que o seu caminhar seja debaixo de vitórias e várias conquistas, que assim o Eterno venha glorificar o seu nome em sua vida e através da sua vida. Hoje nós estamos no dia 15 de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 28 do mês de Reshvan, do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos em A Tarde com a Torá. Amanhã, segunda-feira, dia 16 de novembro, ao pôr do sol, nós estaremos encerrando o mês de Reshvan. E a partir do pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no mês de Kislev. E aí então nós temos nesse mês de Kislev, nós temos aí a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, ok? Sobre o mês e a festividade estaremos aí falando mais para frente nos próximos dias com referência a isso daí, ok? Hoje nós estamos iniciando a nossa sexta parashá, pelo nome de Toledot, que significa gerações, ok? E antes de entrarmos nela, vamos para uma gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A gota de sabedoria dessa tarde, ela nos fala sobre mente e coração. E assim o Rebbe nos diz: a mente e o coração formam um bom par. O coração é um extremista, indomada. Uma única emoção preencherá todo o seu espaço. Por menor que seja a emoção, o coração fica cheio, dessa emoção. Então, ele é extremista, é indomado. A mente encontra equilíbrio e harmonia, mesmo entre os opostos. A mente é fria e neutra. Para a mente, a realidade é uma curiosidade. Mas o coração vive no mundo real, onde as coisas importam. Quando o coração ouve a visão da mente, ele também aprende a carregar uma multiplicidade de vozes, e até vozes de outros corações. Quando a mente ouve as profundezas do coração, sua visão pode sair para o mundo. O que o Rebbe quer dizer para nós aqui, e quer enfatizar, é que a mente e o coração, eles na realidade precisam dar em harmonia. Opa, desculpa aí. Então a mente e o coração, eles precisam andar em harmonia. E quando a mente e o coração eles entram em harmonia, então eles podem sair para fora, significa, então podem se expressar. Porque a expressão da mente e do coração com harmonia, em harmonia, faz com que realmente aquilo que é externado venha de uma forma madura, equilibrada e se torna um bem para quem vê, para quem ouve, para quem compartilha com este realmente os seus momentos, Então por isso é importante que nós mantenhamos mente e coração em harmonia, ok? Então por isso, dê uma atenção aí, mente e coração, saindo um desequilíbrio aí, volte, sem sombra de dúvidas, volte a procurar o equilíbrio, A mente e o coração precisam estar em equilíbrio, tanto um como o outro, fora do equilíbrio, pode acontecer aí coisas muito ruins para você mesmo, ok? Então, a nossa paraxá de hoje
é a nossa Parashá Toledot, que significa gerações, e ela começa em Gênesis, no capítulo 25, verso 19, e nós vamos até o capítulo 26 e o verso de número 5, na nossa primeira aliá, a primeira leitura, o primeiro chamado à Torá, né? Vamos fazer aqui uma sinopse, segundo o nosso Humash, que nós utilizamos para as nossas leituras com comentários de Rashi e os demais sábios na introdução, ok? O Cícero aí já colocou a cidade dele, Bebedouro, São Paulo, né? Shalom, shalom, Cícero, e os demais, né? Vão colocando aí o nome da cidade, o estado, para que nós possamos aí sempre estarmos visualizando como está o nosso encontro, a distância que através da tecnologia encurta as grandes distâncias, né? E aí nós podemos estar juntos nesse encontro, ok? Então a nossa sinopse fala sobre a questão dessa Parashá Toledot, gerações, e mostra claramente que Yitzhak, ou Isaac, ele é o herdeiro e sucessor legítimo de Avraham, o pai Abraão. E Isaac, ele sem sombra de dúvidas foi o filho da velhice de Yitzhak, de Abraão com Sara, e nasceu Yitzhak, pelo qual eles haviam rezado, né, e esperado durante décadas, né? Então essa bênção que veio para Abraão e Sara foi através de muita oração, persistência e confiança no Todo-Poderoso. De acordo também com os nossos sábios, fala que quando isso aconteceu, Abraão ele foi grandemente confortado, ele sentiu uma grande alegria, onde realmente ele viu que o seu filho Yitzhak daria continuidade à missão de transformar o mundo em ser o lar de Deus. E nessa missão, então, ele teve esse grande conforto, essa grande alegria de que não cessaria a missão. Então, Yitzhak, ele daria automaticamente continuidade para que não se extinguisse o grande objetivo de Abraão em fazer com que realmente o plano de Deus venha se concretizar, o mundo se tornando o lar de Deus, ok? Quem está entrando aí, vamos colocando aí, né, o nome da cidade, o estado, para que a gente possa ter o registro aí do nosso encontro virtual, ok? Já temos aí o Cícero de Bebedouro, São Paulo, a Maria Luísa de Palmas, Tocantins, né? Que os demais aí vão colocando os seus estados e cidades, ok? Contudo, a imagem que a Torá nos apresenta de Yitzhak parece, de muitas maneiras, a antítese de tudo que sabemos a respeito de Avraham, seu pai. É verdade que Yitzhak não é menos devotado que Abraão ao cumprimento da vontade de Deus e até se mostra disposto a sacrificar sua própria vida, como vimos lá na questão do atamento, né, junto ao altar de Yitzhak. Então, no entanto, no relato em que a Torá faz da vida de Yitzhak, não vemos expansão da formidável empreendimento de seu pai de educar a humanidade, nenhum ramo novo ou um projeto novo da família. Diferentemente de Abraão, Isaac não trava batalhas grandiosas, quase não se envolve nos assuntos com referência ao mundo, nunca sai dos limites da terra santa e não toma mulheres nem servas adicionais para gerar mais filhos, além dos 2 que lhe foram dados por uma única esposa, né? Então, Yitzhak, ele teve os 2 filhos, os gêmeos, né? Esaú e Jacó, ou Esav e Yaakov,
com a sua esposa Rívica, Rebeca. Ele foi o único dos patriarcas que não proliferou com a serva da sua esposa. E também dos 3 patriarcas, Issahaque foi o único que não saiu da Terra Santa. Isso se dá pelo fato, segundo os sábios, de que Issahaque, ele como foi oferecido, né, entre aspas, aí, né, num sacrifício quase sendo concretizado, mas de uma certa forma um grande valor de sacrifício. Então Issahaque, ele era considerado como um sacrifício sagrado. Então, por ele ser um sacrifício sagrado, ele não poderia deixar as terras de Israel, a terra santa, a terra da providência divina, que seria posse literalmente com Josué na posse da terra prometida lá na frente, ok? Vânia, de Ipatinga, Minas, Shalom Vânia. O Nivaldo Santos, né, de Ribeirão das Neves, Minas. A Edina de Bauru, aqui estado de São Paulo, a nossa região, né? Shalom, Shalom, Shabbatov. Então nós temos aí essa questão de Issahaque, e dessa forma então a comparação entre Issahaque e seu pai Abraão seria da seguinte forma: Abraão acelerado, Issahaque devagar, né? Então é nesse sentido que fala. Então Issahaque, ele era mais passivo, mais tranquilo, enquanto que Abraão era mais agitado. Jacó então nem se fala, né? Jacob nem se fala da sua agitação, que mais tarde veremos aí de forma mais detalhadas, né? Então Issahaque, ele era mais tranquilo. Ele não se envolveu em guerras, não procurou também por elas em absoluto, também não se envolvia com questões seculares do mundo lá fora, né? E dessa forma então ele se limitou a fazer com que desse prosseguimento à missão do Pai, de transformar o mundo para ser o lar de Deus. E aí Issahaque, ele se envolve mais em escavar poços, né? E dentro dessa questão de escavar poços, Issahaque, enquanto Avraham, o seu pai, ele trazia o conhecimento do monoteísmo de uma forma universal, né? E ele não via quem, e ele falava do monoteísmo abertamente para todos, e também não requeria, né? Abraão não requeria atitudes das pessoas que ouviam a respeito do monoteísmo. O exemplo é aquela questão da hospitalidade de Abraão, né? Então ele era muito hospitaleiro, as pessoas podiam repousar, podiam se alimentar, e depois ele falava a respeito do monoteísmo, e falava com as pessoas no sentido de agradecer ao Todo-Poderoso pelos alimentos. Então, e as pessoas iam embora, e então se elas iam permanecer ou não, né, Abraão não se envolvia com essa questão. Issahaque, nós vamos ver, Issahaque foi diferente. Ele foi um pouco mais seletivo, não tanto quanto universal, e à medida que ele falava do monoteísmo com as pessoas, ele requeria dessas pessoas responsabilidade, né? Você está aprendendo, então agora você execute, obedeça. Então Issahaque seria mais nesse sentido aí, ok? Então a única atividade, né, na prática de Issahaque exposta pela Torá é a escavação de poços, e seria esse, surpreendentemente, o único feito de que o ilustre herdeiro do legado de Abraão era capaz de fazer? Não. Por outro lado, não há na Torá nenhuma indicação de que alguém, Abraão ou mesmo o próprio Deus, estivesse de alguma forma insatisfeito com a atividade, passividade de Issahaque. Parece haver um entendimento tácito nesse sentido, de que estava fazendo o que devia fazer, e estava fazendo aquilo que tinha que ser feito e pronto. Calmamente, sem alarde, né, segundo os comentários dos sábios,
Yitzhak, ele continuou o empreendimento de seu pai, não imitando o comportamento dele, mas levando ao nível seguinte mais elevado, né? Então, Abraão era universal, monoteísmo sendo anunciado a todos sem distinção, mas não requerendo nada. Cada um ouvia e cada um, como diz entre aspas aí, né? Se vira agora. Yitzhak não, ele era mais reservado, mais seletivo. E então ele não ia para o universal, ele ia para pessoas, falava do monoteísmo e delas ele já exigia mais responsabilidade, mais comprometimento. Então, aqui nesse sentido, nós podemos aprender duas questões. Primeiro, falar do monoteísmo, nós podemos e devemos falar do monoteísmo abertamente. Para quem quiser ouvir, ou quem tem ouvidos para ouvir, né? É bom ouvir. Ainda bem que eu ouço essas coisas, como diz outros, né? Então, a primeira questão é que nós podemos falar abertamente do monoteísmo, né? Graças a Deus, ainda temos liberdade e esperamos que isso prossiga, né? Tendo liberdade para podermos falar do monoteísmo às pessoas de forma universal. E o segundo ensinamento que nós vemos aqui com a questão de Yitzhak é exatamente o que? É o seletivo no sentido de reunir pessoas e nessa reunião de pessoas trazer o monoteísmo e dentro desse ensinamento, desse aprendizado, levando as pessoas a se conscientizar realmente do monoteísmo, quem é Deus, qual é o papel do não-judeu dentro da história bíblica e dentro da história universal, e você está ou não junto com os judeus no mesmo plano. Então o não-judeu precisa tirar essa dúvida, né? E para tirar essa dúvida, então precisa o quê? Reunião. Então por isso Yitzhak, ele vem mais seletivo, né? Ele não está preocupado com o universal, ele está mais seletivo. Então é reunir pessoas, falar do monoteísmo, estudar, e dessa forma trazer a consciência das pessoas quem é Deus e qual é o seu papel como não-judeu dentro da história bíblica e dentro da história universal. Tomando conhecimento e consciência disso, então aí Yitzhak, ele vem exigir, de uma certa forma, que as pessoas tenham responsabilidade e comprometimento, né? Dentro do movimento Bnei Noach, ela não pode ter o partidarismo. A nossa bandeira é Mashiach, a nossa bandeira, né? Então nós temos que ter o quê? Unidade, união. E dentro disso, nós estarmos aí, cada região, né, que tem os seus emissários, e estão aí reunindo as pessoas, falando com as pessoas, levando para o local de encontros, reuniões, para exatamente estar falando do quê? Falando da Torá, quem é Deus, falando para nós não judeus os 4 pilares, os 4 alicerces da nossa prática de fé, de confiança em Deus, né? E dessa forma, as pessoas que estão se achegando e tomando conhecimento disto, né? Entre aspas, né? Vamos exigindo, num bom sentido, que as pessoas elas comecem a realmente tomar posições e atitudes na sua vida, contrárias àquela que estavam vivendo até pouco antes, né? Então, fazer com que as pessoas sintam a responsabilidade e tenham o comprometimento, né, de fazer e ajudar aos judeus, ombro a ombro, a transformar o mundo para ser o lar de Deus. E para que Mashiach, sem sombra de dúvidas, se manifeste o mais rápido possível. Ok? Então, por isso é importante nós realmente aí, nós não podemos viver como Bnei Noach, nós não podemos viver aí de uma forma em que nós estejamos aí vivendo a semelhança daquela vida anterior que nós vivíamos dentro do mundo religioso ou secular, seja ele qual for. Estar nesse caminho e estarmos vivendo realmente a Torá, vivendo realmente o que é o monoteísmo e trazendo às pessoas esse conhecimento,
a essa responsabilidade e a esse comprometimento, ok? Interessante que nós temos aí, com referência a Yitzhak, que nós temos aí, Yitzhak só tem essa porção que fala dele. Só tem essa porção que fala dele. Né? Então é uma porção para Yitzhak. Enquanto que Abraão, ele teve 3 parashiot, que falou sobre Abraão e Sara. Sobre Jacob, que vamos ver mais para frente, nós vamos ter 6 parashiot, 6 porções que falarão sobre Jacob, ou Jacó. E essa é a porção que nós vamos ver durante essa semana, referente a Yitzhak. Uma única porção para Yitzhak, certo? Então, nós vemos aí, apesar de ser uma única porção para Yitzhak, nós vemos aí a grande responsabilidade que Yitzhak mostra para nós, né? Dentro dessa visão, Yitzhak, veja bem, ele viveu mais do que o seu pai Abraão, e ele viveu mais do que o seu filho Jacob, certo? Dos 3 patriarcas, certo? Abraão, ele viveu 175 anos. Yitzhak viveu 180 anos. E Jacob, ou Jacó, viveu 147 anos. Então, Yitzhak, ele viveu mais do que o seu pai e o seu filho na história da sua vida, certo? E ele tem apenas uma paraxá, que se refere a ele, que se estuda sobre ele, e traz para nós grandes ensinamentos, sem sombra de dúvidas. Enquanto que Abraão foi universal, né, o geralzão, vamos assim dizer, Yitzhak, ele já começou a chamar a atenção para que venhamos penetrar um pouco mais profundamente dentro da vontade divina, dentro da revelação divina. E dessa forma, então, Yitzhak nos chama que nós precisamos ter responsabilidade e compromisso com a causa monoteísta, certo? Por isso, sim, é uma nova vida, é um novo caminhar, é uma nova jornada dentro da luz da Torá, dentro da luz dos olhos de Deus. Então, é uma caminhada diferente, né? Por isso que as nossas expressões também, que são aí do cotidiano, que estávamos acostumados, a gente sempre vai precisando modificar, né? Os maus hábitos, eles precisam começar a ser modificados e trazer aí bons hábitos, né? Em vez de você falar, por exemplo, né, nossa, vixe, ixe, né? Então você pode falar Baruch Hashem, bendito seja Deus, ou bendito seja o seu nome, e assim sucessivamente, sempre mudando um palavreado mais elevado, mais que venha exatamente exaltar o nosso Deus, ok? Então Yitzhak compreendeu que por mais revolucionário e necessário que fosse o trabalho de Abraão, por natureza, tinha efeito limitado, e o seu método de disseminação da consciência divina era espalhá-la por toda parte, atingir o público mais amplo possível, sem fazer exigências prévias aos ouvintes. Essa era a retórica de Abraão, né? Enquanto que Yitzhak, ele era mais profundo, no sentido de chamar a pessoa mais no particular, e dessa forma, então, ele trazia às pessoas à responsabilidade e ao compromisso. Abraão talvez tenha impressionado e estimulado seus ouvintes, porém, como não lhes passava a lição de casa, ou seja, você aprendeu isso, então agora você vai ter que fazer isso, né? Então, Abraão não fazia isso, então ele não dava a lição de casa, né? Isso não pedia que praticassem seus ensinamentos, refinando-se, mas eles não podiam alcançar níveis
de consciência divina mais elevadas do que aqueles que ele mesmo lhes revelava, e permaneciam essencialmente inalterados pelo que escutavam. Com isso, não se pretende depreciar o tremendo impacto dos esforços de Abraão. Ele influenciou milhares e milhares de pessoas e atraiu um número considerável de adeptos. Mas essas massas eram nutridas unicamente por sua inspiração, pelo seu carisma e pelo seu exemplo pessoal. Quando elas saíam da presença de Abraão e retornavam à própria vida suas, o entusiasmo por seus ensinamentos declinava. Por quê? Porque eles vinham apenas em Abraão, né? E Abraão não o chamava naquele sentido, né? Agora você vai ter que fazer a lição de casa, né? Então por isso é importante, sem sombra de dúvidas, fazer com que as pessoas venham mais profundamente para a palavra. Portanto, Yitzhak percebeu que a abordagem responsável pelo sucesso extraordinário do programa de seu pai era também, paradoxalmente, a maior ameaça à sua perpetuação, né? Ou seja, ele fez um excelente trabalho, mas ao mesmo tempo havia uma grande ameaça. Como as pessoas iam embora sem a lição de casa, a perpetuação dos ensinamentos estavam ameaçados. Agora Yitzhak, ele vem de forma mais profunda e dessa forma ele faz com que realmente seja perpetuado os ensinamentos de Abraão, seu pai, através da sua vida de Yitzhak, repassado para Yaakov, e de Yaakov vem para as 12 tribos de Israel, e assim se expande até chegar nos nossos dias, onde temos aí, graças a um dos filhos de Yaakov, principalmente, né, o caso de Yehudá, temos hoje a Torá em nossas mãos e podemos, sem sombra de dúvidas, ler e estudar. Então Yitzhak compreendeu que para esse empreendimento que tivesse êxito contínuo e garantido, sua disciplina, severidade, rigor e respeito a padrões teriam agora de complementar com a bondade de Abraão, assim como o particularismo de sua mãe tivera de complementar o universalismo de seu pai, Abraão, né? Ou seja, aqui Yitzhak, ele traz para nós, para perpetuar realmente a questão monoteísta, ele traz a disciplina, a severidade, o rigor e o respeito aos padrões, certo? E dessa forma, somados tudo isso, a bondade, a hesed do seu pai Abraão, a bondade, a misericórdia de Avraham Avino, nosso pai Abraão, né? Então, neste equilíbrio seria mais profundo o conhecimento, poderia alcançar um bom número de pessoas, mas haveriam frutos, onde este repassaria para outros o conhecimento do monoteísmo e assim sucessivamente. Então não seria perdido, né, com referência aos ouvintes de Abraão. Ouviam enquanto estavam na presença de Abraão, era uma benção. Depois que iam embora, eles acabavam esquecendo aquilo que Abraão tinha dito. Então Yitzhak, ele introduziu no projeto de Abraão o ideal do autoaprimoramento, de encorajar o discípulo a assumir a responsabilidade pelo estabelecimento da base espiritual, antes de escutar a lição do mestre. Enquanto a forma de atuar de Abraão pode ser concebida como um vetor descendente que traz divindade para baixo e até os graus inferiores da humanidade, a estratégia de Yitzhak pode ser descrita como um vetor ascendente que sobe, que eleva as pessoas, habilitando-as a integrar níveis cada vez mais altos, mais elevados da consciência divina em suas vidas, né? Então, esse equilíbrio
Abraão trazendo de cima para baixo a presença divina. Isaac elevando de baixo para cima o ser humano numa consciência divina e numa comunhão com Deus. Então aqui os sábios dizem, o equilíbrio entre Abraão e Isaac não deixa a balança descompensada. Ou seja, Abraão trouxe de cima para baixo a presença divina. Isaac, de baixo para cima, elevou o ser humano à consciência divina, certo? Então, havendo equilíbrio entre a bondade de Abraão, Hesed, e havendo a severidade, a Gevurah, a força de Isaac, isso traz equilíbrio. Não é tanto bondade, não é tanto força. Gevurah, ou seja, equilíbrio, certo? Bondade e força. Dessa forma, as pessoas podem se elevar a um nível de equilíbrio, a consciência divina, e cumprir a sua missão na Terra de trazer, né, de transformar o mundo para ser o lar de Deus, né? Então, isso é muito importante. Então, era precisamente essa mensagem que Isaac transmitia ao mundo, cavando poços. A escavação de um poço em oposição ao enchimento de um buraco com água trazida de outro lugar revela uma fonte pré-existente de água que simplesmente estava oculta sob camadas da terra. Se a mensagem de Abraão era: venho reavivar sua mente exaurida e insensível com a água refrescante da consciência divina, a mensagem de Isaac era: agora que foram reavivadas, busquem sua própria fonte de água, desenterrem todo o lodo, livrem-se de toda a sujeira que obstrui sua vida, e vocês descobrirão dentro de si mesmos um manancial da consciência divina que saciará sua sede espiritual ao longo de toda a sua existência, certo? Então, dessa forma, Isaac estava elevando as pessoas. Agora, antes, pelos méritos de Abraão, a consciência divina veio de cima para baixo. Agora, pelos seus méritos, você se eleva à consciência divina. E nessa harmonia entre Abraão e Isaac, os seus métodos, aí faz com que as pessoas, elas já passam a viver a sua própria responsabilidade. Ou seja, elas buscam realmente, com responsabilidade e compromisso, estar associados, somando a essa grande missão de transformar o mundo no lar de Deus. Então, Abraão também cavou poços, mas é profundamente significativo que todos os seus poços tenham sido obstruídos pelos inimigos. Toda a noção de escavação de poços era tão estranha à sua abordagem que os poços que ele cavou duraram pouco. Nesse aspecto, Isaac foi o modelo perfeito para a humanidade. Nós o encontramos meditando no campo, nós o encontramos evitando conflitos superficiais com seus vizinhos, esforçando-se constantemente para refinar-se e sempre concentrado em seu interior. Dessa maneira, ele atingiu uma perfeição espiritual tão completa que, combinado com sua prosperidade material, atraía as pessoas efetivamente para ele. Isaac não tinha necessidade de procurar discípulos. Os discípulos é que o procuravam por causa da sua espiritualidade, seu carisma. Dessa forma, ele conquistou até poderes reinantes que anteriormente o haviam banido de seu país por ciúme de seu sucesso e número crescente de seguidores.
É por isso que essa paraxá, denominada Toledot, que significa gerações, mas também significa descendentes. Adão, Noach, Shem, Abraão, Yaakov e até Terah, Ismael e Esaú, todos os personagens principais do Gênesis, de Bereshit, tiveram descendentes, e a Torá julga conveniente enumerá-los. No entanto, apenas a descrição da obra de Yitzhak, registrada na única paraxá, que o focaliza e é intitulada Toledot, gerações, descendentes de Yitzhak. Porque só Yitzhak personificou e pregou a abordagem que garante resultados duradouros, que gera discípulos, filhos espirituais, capazes de andar com as próprias pernas, certo? Capazes de andar com as próprias pernas. Ou seja, ele aprende, ele guarda e ele põe em prática. Então não é pelos méritos do seu mestre que ele seja abençoado, mas é pelos seus próprios méritos que será abençoado. Por quê? Porque a ação de Yitzhak, ela faz com que as pessoas venham se personificar através de resultados duradouros. Ou seja, o aprendizado vem, a lição de casa é dada, a pessoa começa a viver e isso vai se perpetuando. Então, a partir desse momento, você já não é mais só você, porque você vai repassar para alguém, a começar pela sua própria família, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, parentes, etc. e tal. Então você vai levando avante essa grande missão de somar com outros a transformar o mundo a ser o lar de Deus com a consciência divina, o monoteísmo, certo? Segundo os sábios, diz que a falha da abordagem de Yitzhak era que, como ele fazia sua influência depender totalmente da prontidão de seus discípulos, esses ficavam limitados por sua capacidade de elevar-se por conta própria. Assim, embora as mudanças que eles produziam em suas vidas, sob a tutela de Yitzhak, fossem mais duradouras do que as feitas pelas pessoas sob a conscientização de Avraham, os níveis de consciência divina que eles experimentavam eram muito menos elevados. Abraão mostrava-lhes altura grandiosa, mas não conseguia mantê-los lá, nessa altura grandiosa. Yitzhak mantinha-os no ponto ao qual os elevava, mas não os expunha a nada que eles mesmos não estivessem preparados para internalizar. Além disso, insistindo em que seu público se elevasse a fim de obter consciência divina, Yitzhak tornava efetivamente impossível que a consciência divina penetrasse nos estratos mais baixos da humanidade. Para Abraão, isso não havia sido um problema. Vamos trazer aqui uma palavra simples para poder explicar um pouco melhor aqui. De forma bem simples, Abraão, como ele era questão universal, então qualquer pessoa ele levava o monoteísmo. Yitzhak, ele era mais reservado, ele era mais seletivo, certo? Então, esse seletivo significava assim, um determinado grupo de pessoas. E ele, com seus ensinamentos, elevava as pessoas até um certo nível. A partir do momento que aquelas pessoas encontravam uma certa dificuldade, ele não levava para frente, então estacionava ali, certo? E dessa forma, onde fala aqui os sábios sobre a questão de falha, não no sentido pejorativo, vamos entender isso. Nem Abraão e nem Yitzhak, nada dessas observações que os sábios nos trazem não é de forma alguma pejorativa. Ela é
apenas elucidativa. São elucidações que nós vamos analisando, porque nós somos suscetíveis às falhas, não por uma má intenção ou por uma má inclinação. Muitas vezes, no afã de nós realmente vivermos o monoteísmo, nós não mantemos um certo equilíbrio no sentido de poder falar. Nós precisamos tomar cuidado que nós não podemos separar pessoas, mas também nós não podemos vulgarizar as coisas do Eterno. E nesse sentido, o que os sábios querem chamar a nossa atenção aqui é exatamente isso. Nós precisamos ter um equilíbrio. Ou seja, nós não estamos aqui para ofender as pessoas por causa do seu segmento religioso, diferente do nosso. Isso, inclusive, o Rav Yaakov, ele nos orienta muito bem sobre essa questão. Nós não estamos aqui no sentido de agredir as pessoas por causa da sua fé, do seu segmento religioso, seja ele qual for. Nós estamos aqui para ser luz. Nós não estamos aqui para brigar com as pessoas no sentido de que, eu estou certo, você está errado. A nossa preocupação é levar a consciência divina, é levarmos realmente o monoteísmo. Isso tem que ser feito com a récide de Abraão, a bondade e a misericórdia de Abraão, e ao mesmo tempo a Gevurá, a força e a severidade de Isaac. Mas só que não podem ser independentes. Bondade para cá e severidade para lá. Não, tem que haver o quê? Comunhão, harmonia. Isso se chama equilíbrio. E nesse equilíbrio nós vamos então manifestar exatamente o quê? A unicidade de Deus. Vamos exatamente trazer a consciência divina. E dessa forma, as pessoas que venham para somar, aí você vai estar fazendo o discípulo, como os nossos mestres falam, né? Então é nesse aprendizado que nós precisamos estarmos aí dedicados. Então, dessa forma aí, né, a lição que devemos aprender da vida de Isaac é que, apesar de ser verdade que devemos primeiramente imitar o trabalho de Abraão, espalhando a consciência divina o máximo possível, ao mesmo tempo não podemos negligenciar o nosso desenvolvimento espiritual. O sucesso na disseminação da consciência divina, ela depende de nosso crescimento pessoal, pois não podemos querer inspirar os outros se permitirmos que nossas próprias fontes espirituais sequem. Ao contrário, quanto mais nossa audiência sentir que levamos a sério o autoaprimoramento, mais ela será arrebatada pelo nosso entusiasmo, mesmo que ele lhe seja transmitido apenas subliminarmente, né? Então, nós precisamos nos alimentar primeiro, nos fortalecer primeiro da consciência divina, para que esse entusiasmo, esse bom entusiasmo, possa nos levar às pessoas para falar com elas a respeito disso. Nós não podemos permitir que o nosso poço seque. Ou seja, nós precisamos crescer no conhecimento, no entendimento e na sabedoria da Torá, certo? Para que nós possamos compartilhar isto. Se você não se alimenta adequadamente, você não vai ter como compartilhar. Então, não adianta você aprender um trecho, um pedaço, uma fatia desta sabedoria, deste conhecimento da Torá, e achar que já sabe tudo, e sai por aí falando pelos cotovelos, como diz o outro, né? Sai falando pelos cotovelos, e chega num ponto que você não sabe nem o que está falando, e se vier uma pergunta aí, vai complicar você, porque você não vai saber responder. Então, equilíbrio, alimentando-se, estudando, lendo, aprendendo, vivendo e compartilhando. E sempre não deixando realmente de se alimentar. Dessa forma, né, na nossa síntese, nós vemos aí as abordagens de Abraão e de Isaac, foi realizada na vida e no modo de proceder de Yaakov,
o filho de Issaque e neto de Avraham. Não obstante a intensidade interior única da abordagem de Issaque, torna fundamental para a visão profética do futuro messiânico. Até a vinda de Mashiach, a Torá ordena que nós, como Abraão, levemos ativamente sua mensagem ao mundo não judaico. Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, ele nos falou nas décadas, aliás, falou para os rabinos e para os judeus, nas décadas principalmente de 60, 70, 80 e os primeiros anos da década de 90, que para os rabinos saírem da zona de conforto e cumprirem a ordenança que Deus deu a Moshe no Monte Sinai, de levar a unidade, a unicidade do conhecimento de Deus, a consciência divina, de levar aos não-judeus. E por isso, nesses últimos 20 anos, estamos vendo aí de forma muito intensiva, o envolvimento de rabinos, realmente, levando aos não-judeus a consciência divina, o monoteísmo, a unidade, a unicidade de Hashem. Nós aqui no Brasil temos a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, Bnei Noach Brasil. Estamos em vários estados da nação. Também no mesmo segmento, tendo como mesmo rabino, o Rav Yaakov Geranstad, temos ali um grupo no Japão e nos Estados Unidos também, e em Portugal também, certo? Então, graças a Hashem, pela vida do nosso rabino, Yaakov Geranstad, que o seu trabalho tem sido com muitos frutos no Brasil, alguns frutos fora do Brasil, e isso tem sido algo maravilhoso. Então, por isso, você que ainda não conhece o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Geranstad, entra no site bneinoach.org.br, ali está o site. No Facebook temos também o Bnei Noach Brasil e demais comunidades regionais que estão também no Facebook. O nosso Rav Yaakov Geranstad também tem um canal no YouTube, e vários emissários também têm canais no YouTube. Então, assim, graças a Deus, graças a Hashem, o movimento Bnei Noach Brasil está se expandindo grandemente aqui no Brasil. Isso é muito bom e louvamos o Eterno por isso e pela vida do nosso Rav Yaakov Geranstad. E especificamente aqui, a nossa região, Bauru e região, nós estamos aqui, o Rav Yaakov, me colocou como emissário de Bauru e região para cuidarmos aqui da nossa região. Estamos aí com várias pessoas e famílias que estão se interessando, estão entrando em contato conosco, isso tem sido muito bom, e estamos aí com a graça bendita de Hashem, esperando essa questão aí de pandemia se encerrar em definitivo, para que de uma forma mais ativa possamos aí estarmos trabalhando na nossa região aqui. Então, você que é da nossa região, Bauru, Marília, aqui Jaú, Botucatu, e está aí vivendo o monoteísmo, mas às vezes você está até de uma certa forma sozinho, vamos somar, para que possamos aí fazer com que a escuridão venha se dissipar mais rapidamente e possamos aí montar vários núcleos em várias localidades para que o movimento Bnei Noach ele possa crescer cada vez mais. Se você não lançar uma pedrinha lá no meio da lagoa, se você lançar, melhor dizendo, uma pedrinha lá no meio da lagoa, quando você vê a pedra caindo lá no meio da lagoa, você percebe um pequenino mover das águas. Mas aquele pequeno movimento da água por causa da pedra que jogou ali no meio da lagoa, ela vai começar a se expandir até atingir a beirada, melhor dizendo, da lagoa. Ou seja, se você não começar, não vai acontecer nada.
Por isso que muitos dizem, tanto na vida secular dizem, né? O ruim não é aqueles que praticam o mal. O ruim são aqueles que sabem fazer o bem e não o fazem, se calam, se escondem e se acovardam. Então, por isso, realmente não seja como o mundo é, um mundo tolo, estúpido e sem inteligência. Seja você o contrário disso. Foi o conselho que nós vimos aqui nas Gotas da Sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, né, nos dias de ontem e anteontem. Então, nós somos luz. Um pouco de luz dissipa a escuridão. Se você não se mostra, acorda. Você não veio aqui para dormir, não. E nem ficar debaixo de sombra e água fresca, não. Como diz o ditado popular, quer moleza? Vai enxugar gelo. E dessa forma, até a vinda do Mashiach, a Torá ordena que nós, como Abraão, levemos ativamente sua mensagem ao mundo não judaico. No futuro messiânico, em contraposição, não teremos de tentar comunicá-la ao mundo, pois a profecia de Isaías, capítulo 2, versos 2 e 3, diz assim: a montanha da casa de Deus será elevada acima dos montes, e todas as nações afluirão a ela. Muitos povos irão e dirão: vinde, subamos a montanha de Deus, a casa do Deus de Jacob, para que ele nos ensine seus caminhos e nós possamos andar por suas veredas. Pois a Torá sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. E essa profecia se cumprirá 100%, literalmente, e não tem o que possa impedir. Então a espiritualidade intensa que emanará do templo sagrado de Jerusalém atrairá toda a humanidade. E eles irão, como puxados por um imã, né? Serão levados para Jerusalém para adorar a Deus. Assim como não foi necessário que Yitzhak saísse da Terra Santa, o carisma espiritual de Yitzhak, manifestado na sua vida, inspirou o povo judeu, e dessa forma também naqueles dias de Yitzhak, inspirou as pessoas para se aproximarem de Yitzhak e poderem ter consciência divina. Dessa forma, a população não judaica, ela irá à Cidade Santa para conhecer a vontade divina, transformando dessa maneira o mundo todo no lar de Deus. Plenamente nos dias de Mashiach, isso acontecerá, ok? Porém, né, nós precisamos fazer a nossa parte aqui e agora, ok? Então, vamos aí rapidamente, né, fazermos a leitura da primeira Aliá, lembrando que com o encerramento da Parashá Hayesara de ontem, nós, só na Parashá Hayesara, nós lemos, ouvimos, nós estudamos 105 versículos da Parashá Hayesara. Com as 5 Parashiot, nós somamos aí 677 versículos estudados, lidos e ouvidos até aqui. A partir de hoje, com a Parashá Toledot, nós teremos mais 106 versículos para estudar. Isso daqui é uma curiosidade que a gente quer trazer para você, ok? Com esses 106 versículos da Parashá Toledot, no final do Shabat que vem, nós estaremos então concluindo 6 Parashiot. E isso nós estaremos concluindo 783 versículos lidos, ouvidos e estudados. Baruch Hashem. Amém? Cadê o amém de vocês aí? Tá todo mundo calado. Pode falar amém, que não tem problema, ok? Isso é uma grande bênção, podemos ter a nossa tarde com a Torá. Então, capítulo 25, verso 19. E essas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraão. Abraão gerou a Yitzhak, e estava Yitzhak com 40 anos de idade ao tomar a Rívica, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Yitzhak ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também,
porque era estéril e atendeu o Eterno. E concebeu Rívca, sua mulher. Né? Aqui o texto fala que Deus ouviu a oração de Isaac. E dessa forma, Rívca concebeu. Como Isaac ele era uma oferta sagrada, então a sua oração tinha mais poder do que Rívca. E por isso que o Eterno ouviu a sua prece, certo? E Rívca, segundo os sábios, dizem que enquanto Isaac ficava num canto fazendo a sua prece, para que fosse aberta a madre de Rívca, no outro canto, Rívca, ela pedia para Deus que ele concedesse a ela a graça de ser grávida para dar um filho a este tzadik, que é Isaac. Então, essa foi a forma que o casal oravam ali. Verso 22, e lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse, se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno, e disse-lhe o Eterno, 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, vermelho, todo ele como vestido de pelo, e chamaram seu nome Esav, ou Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mãe a sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou seu nome de Jacove. E estava Isaque com 60 anos de idade ao dar à luz Rívca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú, perito, caçador, homem do campo. E Jacove foi um homem íntegro que habitava em tendas, e gostava de Isaac de Esav, porque comia de sua caça, e Rívca amava a Jacove. Aqui os nossos sábios falam que esta luta, né, no interior do ventre de Rívca, entre os gêmeos, era exatamente o que? Quando Rívca passava perto de algum lugar que havia idolatria, Esav, ele queria como que sair do ventre. Ele ficava agitado com aquele local onde havia uma idolatria. E quando Rívca passava onde havia estudo de Torá, estudo da palavra, então Jacove era quem queria sair. Então ali já mostrava, né, segundo os sábios, uma tendência do que um seria e do que o outro seria. Quando nasce Jacove, segundo os sábios, fala que quando Esaú, melhor dizendo, foi o primeiro a nascer, Esaú, ele saiu dando chute para tudo quanto é lado e destruindo o útero de sua mãe. Dessa forma, ele queria que Jacove não viesse à luz, que ficasse lá dentro e morresse por lá. Por isso que Jacove saiu agarrado ao calcanhar de Esav, para poder sair lá de dentro do útero que estava destruído, certo? Esav, ele nasceu totalmente vermelho e peludo, né? Completamente peludo e vermelho, e enquanto que Jacove nasceu de forma normal, e por isso ele foi chamado de vermelho, né? Ou Esav também. E no dia a dia foi comprovando, né, que Esav, ele era cada vez mais uma pessoa rebelde, enquanto que Jacove era um homem íntegro e habitava em tendas. Significa que ele permanecia onde havia estudo da Torá. Então ele ficava na tenda, ou seja, ele ficava onde tinha alguém que estava ensinando os mandamentos de Deus, e ali ele ficava estudando, tanto com seu avô Abraão, né, na escola de Shem e Ever, ele ficava aprendendo com referência às Escrituras, certo? Verso 28,
E gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça, e Rivka amava a Jacob, né? Segundo os sábios dizem que essa passagem aqui nos mostra uma grande mitzvah, que apesar de todos os erros de Esaú, mas ele cumpriu uma grande mitzvah, que era honrar pai e mãe, certo? Então Esaú, ele deu um grande exemplo, o que é honrar pai e mãe, porque ele era um caçador e ele sabia que o seu pai gostava do guisado. Então ele sempre trazia, ele mesmo fazia, ele mesmo trazia para o seu pai o guisado. Ele honrava o seu pai, né, dessa forma aí. E Rivka amava Jacob, pois Jacob era aquele que estava sempre ali nas tendas, ou seja, estava aprendendo acerca das sagradas letras, né? E cozinhou Jacob um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E ele disse a Esaú a Jacob: enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou seu nome de Edom, vermelho. E disse Jacob: vende-me como o dia claramente, tua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte, e para que quero a primogenitura? E disse Jacob: jura-me como o dia. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacob. E Jacob deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu. E em seguida Esaú levantou-se e desprezou a sua primogenitura. Capítulo 26. E houve fome na terra, além da fome primeira que houve nos dias de Abraão. E foi Isaac a Gerar, Avimelech, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Eterno e disse: não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Peregrina nessa terra, e estarei contigo, e abençoar-te-ei, que a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra, porque escutou Abraão minha voz, e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da Parashá Toledot, né? Então dessa forma nós iniciamos essa Parashá. Há muitos ensinamentos, não restam dúvida, e novamente falamos, né? Não vamos aprender tudo de uma vez. Se você comer toda a comida de uma vez só, que era para você comer durante toda a semana, você vai passar mal, vai padecer, certo? Por isso, né, com a graça de Hashem, vamos aprendendo aí, como sempre falamos, passo a passo, degrau a degrau. O importante é que nós estejamos comprometidos com a causa monoteísta, comprometidos com o nosso Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Só Ele é Deus e Salvador. Fora dele, nós não temos nem Deus e nem Salvador. Amém? Com a graça de Hashem, amanhã à tarde, com a Torá, estaremos de volta aqui para a nossa segunda aliá. Shalom, shalom.